Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Você que me ouve, você que está sintonizado com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, sobre a ressurreição, sobre o tempo ali, o período a qual ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Sabemos que essa semana é Semana Santa, a qual as pessoas comemoram a ressurreição de Jesus, que possamos trazer uma palavra abençoada aí que vai de encontro a qual todos nós precisamos ouvir. Agradecendo aqui os patrocinadores, os empresários, os amigos, os parceiros que anunciam conosco aqui no programa. Que Deus continue prosperando, que Deus continue abençoando, abrindo portas e caminhos em nome de Jesus. A gente sempre começa o programa com o momento da oração para abertura. Vamos dar início ao programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, perante a Tua presença, Pai, eu consagro esse estúdio, eu consagro esse cenário, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, abra a porta da visão, abra a porta da palavra, para que eu possa ministrar, Pai, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Me ensina, me discipula aqui para que eu possa transmitir não aquilo que eu quero, mas sim aquilo que a Tua palavra tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje, como eu disse, nós vamos ministrar hoje sobre a ressurreição de Jesus. Essa semana é uma semana a qual muitas pessoas comemoram a ressurreição, muitas pessoas se retiram, fazem reflexão. Uma semana de reflexão, é uma semana a qual as pessoas refletem sobre o renascimento, sobre a ressurreição de Jesus. Essa palavra se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, a ressurreição. Nós vamos ler do capítulo 28 até o versículo 16. Mateus capítulo 28, a ressurreição, até o versículo 16. Assim diz a palavra de Deus para mim, para você que me ouve, você que está sintonizado com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu creio que Deus, através dessa programação, vai falar no teu coração, vai falar na tua alma, vai falar no teu espírito, porque é uma palavra poderosa da parte de Deus, a qual nós vamos ministrar aqui. Aqui nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus, o preço que Ele pagou, Ele morreu por mim e por você, para que através dele, todos nós alcançamos salvação mediante Jesus Cristo. Então vamos ministrar através dessa palavra. Mateus capítulo 28, a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que ouvirá um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou e, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. Versículo 3. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já o ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu o tenho dito. Versículo 8. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo eles, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eis-vos saldo, eu vos saldo. E eles chegaram, abraçaram os seus pés e o adoraram. Versículo 10. Então Jesus lhe disse-lhes: não temas, ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então aqui ele disse para os seus discípulos, então disse-lhe Jesus: não temas, ide e dizei aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Versículo 16. Jesus aparece a seus discípulos na Galiléia. E os 12 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
E chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Jesus aqui, ele deixou para os seus discípulos, muitos duvidaram, Jesus pagou um preço muito caro, Jesus ele morreu por mim e por você, É uma semana de reflexão, é uma semana de meditação, a qual as pessoas meditam sobre Jesus, sobre o renascimento dele, sobre a ressurreição dele, sobre a morte dele. E você que está sintonizado com este programa, Jesus pergunta para você nesse momento: o que você tem pedido, o que você tem designado para a sua vida? Jesus ele morreu, pagou o preço da cruz do Calvário para que eu e você, a tua casa e a tua família alcance salvação. Por isso que aqui no versículo 16, olha o que ele disse: chegando Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus deixou essa palavra para nós, que possamos ensinar, que possamos pregar a palavra de Deus, que possamos ir diante dos necessitados, ir diante dos aflitos, dos abatidos, dos que estão desesperados, porque esta palavra que ele deixou para os seus discípulos, nós se tornamos discípulos de Jesus quando nós aceitamos Ele. Então aqui, através desta palavra, meu irmão, muitas pessoas não acreditam na ressurreição de Jesus, muitas pessoas duvidam que Jesus morreu e ressuscitou, mas aqui, através desta palavra, Ele fala para mim e para você que todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra, para que através dEle todos nós alcançamos salvação mediante a Ele. Por isso que quando Ele morreu, Ele pagou o preço da cruz. Ele pagou um preço alto, Ele sofreu, Ele foi perseguido, Ele foi injuriado, Ele foi maltratado, Ele foi crucificado, Ele foi visto como malfeitor, sendo que Ele pagou o preço, Ele morreu, Ele foi crucificado, Ele chorou, Ele padeceu, para que através dEle, a palavra de Deus diz que quando Deus chamou Jesus para cumprir essa missão, Deus designou para Ele essa missão, a qual Deus, por isso que na palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará e vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado, você que me vê, você que me ouve, através do programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, Deus fala para você, através desta palavra, o que você tem buscado para a tua vida. Jesus pagou o preço, Jesus ele morreu por mim e por você, para que através dele nós possamos alcançar uma tão grande salvação mediante a ele. E muitas pessoas, infelizmente, uns acreditam, muitos acreditam, muitos duvidam, que ele vive, que ele reina, mas aqui através dessa palavra ele deixou aqui no versículo 28, ele diz: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não
tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saudo. E elas chegaram, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse-lhes: não temas, ide e dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então, aqui, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele ressuscitou. Ele padeceu para que possamos receber essa gloriosa presença e salvação. Eu não sei como que você tem vivido, eu não sei como que você tem vivido a sua vida, mas Jesus, ele fala para mim e para você nesse momento, que ele pagou o preço de cruz, ele padeceu injustamente, para que através dele, a palavra de Deus diz que ele foi no inferno, pegou a chave que estava presa na mão de Satanás e trouxe, para que através dele todos nós sejamos salvos e libertos mediante ao seu Espírito, mediante a sua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, aqui através desta mensagem, Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Ele, ao terceiro dia, ele se resplandeceu, a pedra foi movida e ele subiu, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e intercede por mim, por você e por toda a humanidade. Jesus, ele pagou o preço de cruz, para que mediante a ele toda a humanidade seja salva. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei como que você está hoje, mas Jesus, ele fala para você através desta mensagem, ele fala através desse versículo que ele quer fazer de nós discípulos, ele quer fazer de nós testemunhas para que levamos a mensagem da cruz àqueles que estão perdidos, àqueles que estão abandonados, àqueles que estão perdidos no meio do caminho, àqueles que estão sem direção, àqueles que se encontram abatidos, àqueles que se encontram caídos. Nós se tornamos discípulos de Jesus quando nós aceitamos ele como único e eterno Salvador. Por isso que ele diz aqui no versículo 16: e Jesus apareceu aos seus discípulos na Galiléia, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas ainda alguns duvidaram. Interessante que mesmo depois que Jesus ressuscitou, muitas pessoas ainda duvidaram, não creram que Jesus tinha ressuscitado e estava diante de Deus, e estava ali diante dos seus discípulos. Então, e ele diz aqui no versículo 18: e chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Oh, glórias a Deus! Que palavra abençoada, que palavra gloriosa a qual o Senhor deixou para mim e para você. Eu vou ler mais uma vez. Olha que palavra linda que Jesus deixou para os seus discípulos, deixou para mim, deixou para você, deixou para tua casa, para tua família. Olha que lindo. E chegando Jesus, falou dizendo aos de seus discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Esta é a palavra a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou para mim e para você, para que nós possamos ensinar, para que nós possamos discipular aqueles que precisam, aqueles que necessitam ouvir a mensagem de Jesus. Porque aqui, através desta palavra, meu irmão, minha irmã, Jesus ele pagou um preço altíssimo para que através dele, através da mensagem dele, através de tudo que ele passou, nós possamos receber e também transmitir tudo aquilo que recebemos dele. Eu me coloco aqui na posição de evangelista, tudo aquilo que Jesus me passou, tudo aquilo que Jesus me passa, tudo aquilo que Jesus me transmite, eu tenho que passar, eu tenho que transmitir, eu tenho que ensinar, eu tenho que passar para frente, para que outras pessoas, se multipliquem, discípulos e pessoas que falam do nome dele, para que mais almas sejam alcançadas e mais almas sejam salvas mediante a tua palavra. Então, meu irmão, minha irmã, essa aqui é uma palavra muito séria, é uma palavra que nós temos que levar ela a sério, é uma palavra que nós temos que honrar ela, porque um dia todos nós vamos prestar conta com o Senhor. Um dia todos nós vamos prestar conta diante ao tribunal de Jesus. Um dia todos nós vamos comparecer perante ao tribunal de Cristo para prestar conta das nossas obras, das nossas atitudes, das nossas falhas, dos nossos comportamentos, daquilo que praticamos, daquilo que fazemos. Por isso que ele deixou aqui esta mensagem para os seus discípulos. Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, ele apareceu aos seus discípulos e deixou essa mensagem. Por isso que ele diz aqui no versículo 18, e chegando-se Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado para Jesus no céu e na terra, para pisar serpente, escorpião e toda a força do mal, e para libertar o homem de toda a cadeia, de toda a prisão espiritual que o homem ele se encontra. Só Jesus liberta o homem do cárcere da prisão, só Jesus liberta o homem do vício, só Jesus liberta o homem da idolatria, da feitiçaria, liberta o homem do alcoolismo, liberta o homem da bebedice, liberta o homem de tudo aquilo que aprisiona, liberta o homem daquilo que ele fica com medo, liberta o homem das agarras de Satanás. Quando Jesus entra, o mal tem que sair. Quando o Espírito Santo de Jesus entra, Satanás tem que bater em retirada, porque ele diz aqui no versículo 18, olha o que ele diz, e chegando Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder, olha que lindo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade para expulsar todo o mal, para repreender todo espírito de enfermidade, para repreender todo tipo de malignidade, tudo aquilo que não vem do Senhor. Ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade para vencer toda a demanda, todo ataque, tudo aquilo que afronta, tudo aquilo que tenta botar medo, porque todo o poder foi dado para Jesus no céu e na terra, para libertar, para curar, para salvar e para restaurar toda a humanidade perante a tua presença. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei como que está a tua vida, eu não sei como que você se encontra hoje, mas Jesus fala para você hoje. Qual é o cárcere que você tem se encontrado? Qual é a prisão que você tem se encontrado? O que tem te causado medo? O que tem te causado aflição? O que tem te causado choro? O que tem te causado desânimo? O que tem feito você ficar triste, abatido, desanimado? Jesus hoje fala através desta programação. Jesus fala para você hoje, há esperança no Senhor, há esperança em Cristo, há esperança em Jesus. Jesus ele morreu por mim e por você, para que através dele nós alcançamos libertação, que nós possamos ser libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, libertos de tudo aquilo que nos causa medo, de tudo aquilo que nos causa temor, de tudo aquilo que nos aprisiona em coisas que Deus não preparou para nós.
Jesus aqui, através desta palavra, ele fala para você aí, você que está sintonizado, você que está na tua casa, você que está no teu trabalho, você que está aí no seu aposento. Jesus fala para você neste momento o que tem te causado medo, o que tem te aprisionado, o que tem feito você ser escravo todos os dias, escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo da bebedice, escravo da idolatria, da inimizade, escravo de coisas que faz você ficar enfermo, ficar doente. Jesus morreu para que possamos alcançar liberdade espiritual, uma liberdade plena na presença do Senhor, uma liberdade com entendimento, com sabedoria. Jesus, ele pagou o preço para que através dele nós sejamos livres, sejamos libertos através do seu Espírito. Jesus te pergunta aí o que tem te aprisionado, o que tem feito você ficar preso em quatro paredes, o que tem te feito ficar preso em circunstâncias momentâneas, em coisas que te aprisionam no mundo físico, no mundo espiritual. Satanás, ele veio para aprisionar as pessoas. Satanás, ele veio para botar tristeza, angústia, medo. Satanás veio para botar as pessoas presas em grilhões, preso em sentimentos, em revoltas, mas Jesus, ele veio, ele pagou o preço na cruz do Calvário, para que através dele, eu e você sejamos salvos, sejamos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos prende mediante as circunstâncias da vida. E muitas pessoas, às vezes, são presas pelas circunstâncias, porque o propósito do inimigo, o propósito de Satanás é prender as pessoas nas circunstâncias, nos vícios, nas coisas erradas, para que não chegue ao encontro do Senhor. Mas Jesus aqui, ele quer ir de encontro à tua necessidade. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, se é uma enfermidade, se é um câncer, se é uma depressão, se é um problema psicológico, se é um problema familiar, se é uma chaga maligna, mas Jesus, ele vai de encontro à tua necessidade nesse momento. Jesus vai de encontro à tua necessidade nesta hora e pode te libertar. Basta você levantar a sua mão, basta você confessar os seus pecados, levantar as mãos para os céus e aceitar Jesus como o único e eterno Salvador. Halamanturibi cantarai, remantuí canta lá, basuri canta lá, baci. Remantuí canta lá, baxibi canta lá, bacébia. Assim diz o Senhor para você, você homem, você mulher, você jovem, você criança. Jesus te liberta hoje. Basta você levantar a mão, se converter verdadeiramente, aceitar Jesus como o único e eterno Salvador, renunciar aos seus pecados, renunciar aos seus desejos, renunciar às suas vontades e reconhecer que Jesus é soberano sobre minha e sobre tua vida e sobre tua casa e sobre tua família. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus aqui, através desta palavra, essa semana é a Semana Santa, muitas pessoas invocam a Jesus, muitas pessoas comemoram o renascimento de Jesus, mas nós temos que entender que não é só buscar, nós temos que nos converter, nós temos que abrir o coração para que Jesus entre. Nós temos que abrir a nossa mente para que o Espírito Santo de Deus venha entrar e fazer morada em nós, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa mente, no nosso ser, no nosso interior. Por isso que ele diz aqui, olha que palavra linda no versículo, olha que palavra linda que Jesus deixou para mim, Jesus deixou para mim e para você no versículo 16. E Jesus apareceu aos seus discípulos na Galileia, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando, Jesus falou, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, que possamos refletir sobre esta palavra, a ressurreição de Jesus.
Ele pagou o preço, mas Ele deixou aqui para os seus discípulos, deixou para mim e para você, que possamos fazer discípulos, que possamos ensinar a palavra dEle aos quatro cantos. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aquele que for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então que você possa crer nesta palavra, que você possa tomar posse desta palavra e reconhecer que Jesus Cristo morreu por mim e por você, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso que Ele diz aqui no versículo 18: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado para Jesus, para que através dele todos nós sejamos salvos. Meu irmão, o programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Que o Espírito Santo de Deus venha falar ao meu, ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus vai aí de encontro à tua necessidade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você tem enfrentado, mas o mesmo Jesus que curou no passado, Ele cura hoje, Ele te liberta hoje, Ele te restaura hoje, Ele te levanta hoje, porque Jesus, Ele veio para todos nós ser libertos. Então que o Espírito Santo de Deus te liberte de toda a prisão espiritual que você se encontra, e que o Espírito Santo de Deus vai aí na tua casa, vai aí no teu trabalho, vai aonde você se encontra nesse momento e te liberta, e te restaura, e te abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que a presença do Senhor se faz presente aí nesse momento aonde você se encontra, e que a presença de Jesus vai aí diante de você e te liberta e te restaura em nome dele. O programa está se findando, falta poucos minutos, agradecendo aqui os anunciantes, os patrocinadores, amigos e parceiros, que Deus possa continuar prosperando, que Deus possa continuar abençoando a todos, anunciantes e patrocinadores, em nome de Jesus. A gente sempre começa o programa com o momento da oração, agora nós vamos orar para o término do programa, para que o Espírito Santo de Deus venha nos discipular uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, eu consagro esse programa, eu consagro esse cenário. A Tua palavra foi ministrada, Senhor. Vai de encontro a esta mulher, vai de encontro a esse idoso, vai de encontro a esta criança, vai de encontro a esse rapaz, vai de encontro a essa pessoa que precisa receber de Jesus uma tão grande salvação, uma tão grande liberdade, Senhor. Vai repreendendo aí, Pai, principado, potestade, obras das trevas, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende no mundo físico e no mundo espiritual. Eu profetizo a bênção do Senhor. Eu profetizo que Jesus vai de encontro a você e te liberta, te salva, te restaura e te abençoa neste momento. Assim eu profetizo, assim eu abençoo nesta hora, neste momento. Que aonde chegar esta palavra, que aonde chegar esta programação, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser mudadas, que vidas possam ser libertas, porque poder há na palavra do Senhor, poder há na palavra de Jesus para salvar, para restaurar, para libertar, em nome de Jesus. Que o Senhor vai falar ao teu coração da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.